Declarações verdadeiras. O nosso texto é curto. Em Marcos capítulo 1, versículos 9 ao 11. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Nós lemos na Nova Tradução da Linguagem de hoje, não porque ela seja a melhor, mas porque é de maior compreensão, ou melhor compreensão. Só por isso. Ao longo dessas semanas, nós temos compartilhado que quem aceita o Evangelho deve aceitar Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como o Cristo, como aquele que é ungido de Deus, o Todo-Poderoso. Deus deu a ele todo o poder. Na verdade, Jesus é o próprio Deus que se encarnou e veio habitar na terra entre os homens. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus perdoou. Cancelar o pecado não é simplesmente dizer: você errou contra mim, eu errei contra você, não me recuse o convívio, eu não recuso você no meu convívio, vamos nos aceitar. Não, ele cancela o erro, ele apaga. Somente Deus pode fazer isso. Quem é que pode oferecer o Espírito Santo? Só Deus pode. E João disse: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele batizará vocês com o Espírito Santo. Só Deus pode oferecer o Espírito Santo. Então Jesus é Deus. João declarou: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. E eu meditei com vocês dizendo que nenhum escravo judeu desamarraria as sandálias de quem quer que fosse. Era chamado então um escravo gentil, para que este fizesse esse tipo de serviço ou de trabalho. E João, sendo um profeta de Deus, um judeu, um nazireu, um homem dedicado integralmente ao serviço de Deus, disse que ele não era digno. Então ele diz que um gentil tinha mais privilégio do que ele próprio. Quando ele diz que eu não sou digno, ele disse: eu não sou do tipo de escravo que seja digno de fazer isso para este que vem depois de mim. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos fazer escravos de ninguém. Nos ensina isso. Mas para Deus, nós devemos nos fazer escravos por amor. Então significa que se alguém se faz escravo para Cristo, é porque Ele é Deus.
Quem aceita o Evangelho deve aprender logo de cara que Jesus é Deus, Ele é o Messias. Nós aprendemos que quem aceita o Evangelho deve viver debaixo da influência de Jesus, porque Ele se torna o Senhor, a fim de que Ele nos ajude a construir os nossos pensamentos, ações e atitudes, para que nós possamos agir segundo a sua semelhança, pois esta é a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na verdade, quando Paulo declara isso, ele está dizendo: eu estou morrendo para mim mesmo todos os dias, para que Cristo viva através de mim. O Evangelho que nós temos recebido hoje não é Evangelho, é mentira, é um arremedo, é uma falácia, é um discurso falso, mentiroso. Quando nós morremos para nós mesmos, nós manifestamos publicamente essa declaração, por meio do quê? Do batismo nas águas. Então nós submergimos e emergimos. Quando nós emergimos, significa que estamos sendo sepultados, morrendo. Mas quando saímos para fora, significa: eu estou disposto a viver pelo poder da vida do alto. No entanto, você pode decidir morrer para si mesmo, mas você nunca saberá como viver para Deus. Por isso é necessário receber o Espírito Santo. Você sabe o que é morrer. Você sabe o mal que o orgulho e o egoísmo fazem ou trazem. Mas você desconhece todos os caminhos de Deus quando ressuscita para viver para Ele. Então é necessário receber o Espírito Santo a fim de ser capacitado, iluminado, para viver para Deus nas diferentes situações e cumprir os seus propósitos. Nós precisamos saber como viver para Deus nas questões conjugais, no trato com os filhos, com os pais, no trabalho. Nós temos que viver como pessoas ressuscitadas, recebendo de Deus toda a orientação. Sem uma vida cheia do Espírito Santo, é impossível viver para Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: não se embriaguem, não busquem a embriaguez, não se embriaguem com o vinho, mas encham suas vidas com o Espírito Santo. Isto é, se disponham, se coloquem sob a mão de Deus, ou as mãos de Deus. Tenham desejo de servi-lo, a fim de que Ele derrame sobre vocês o Espírito Santo, a fim de que vocês agradem ao Pai. Então, aceitar o Evangelho não significa aceitar um caminho que irá melhorar minhas condições financeiras, emocionais e físicas. Não significa encontrar um caminho que me encherá de alegria nesta vida, que me libertará de todas as mazelas, doenças e males. Isso não é o Evangelho. Aceitar o Evangelho não é aceitar soluções de problemas, que Deus vai resolver todos os nossos problemas particulares. Não. Nós temos visto isto, e eu tenho tentado mostrar para vocês isto ao longo dessas meditações em Marcos, porque o Espírito de Deus está em lágrimas nestes últimos dias, chorando. Deus está triste com a sua igreja, principalmente com esses pastores que tiram o dinheiro das pessoas, que enganam as pessoas, que trazem para dentro do que eles chamam de igreja
verdadeiras práticas místicas, provenientes da feitiçaria, cuja origem é a Babilônia, que Deus um dia destruiu. Deus não aceita esse tipo de coisa, mas pelo desejo de terem igrejas enormes, eles fazem todo tipo de coisa, como correntes, campanhas e novenas, achando que podem comprar a Deus. E muitas pessoas distraem os seus ouvidos quando têm que ouvir essas verdades. Eles não aguentam, porque eles são escravos desses programas, porque eles acham que não tem nada demais. Eu chego ao ponto de ouvir pessoas dizendo: eles são atraídos por esses subterfúgios, mas depois eles vão ouvindo a palavra de Deus e se convertem. Mentira. Se você não se entregar a Deus da maneira correta, você nunca se entregará. Se você começa um caminho torto, não há como endireitá-lo. Em algum momento você vai ter que abandonar aquele caminho torto. E então, o que esse pastor dirá? Agora você descobriu a verdade, então tem que dizer que até agora eu estava mentindo para você? Esse homem terá a coragem de dizer isso? Ele terá a coragem de dizer que você não precisa de campanha, de corrente, de novena, de camiseta, de tijolinho, de sal, de água, para receber as bênçãos de Deus? Não, ele não terá coragem, porque ele está mentindo. Ele está construindo sobre a areia. Eu digo estas coisas e me arrisco nestes últimos dias de nossas vidas aqui sobre esta terra, porque o que tudo indica, nós não vamos ter muito tempo não. Jesus está voltando. Vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo. E as pessoas que vivem nestas práticas não vão subir, porque estas práticas, em vez de glorificar o nosso Deus, depõem contra Ele, destroem tudo que Ele fez na cruz do Calvário, porque essas práticas tentam substituir o seu amor, a sua morte e a sua ressurreição. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, que me ensinou a falar com coragem, e tem ensinado vocês a ouvirem com coragem, que tem nos ensinado a enfrentar esse momento com coragem. Eu tenho dito a vocês, por meio do Espírito Santo, se nós não entendermos o tempo de Deus, se nós não entendermos o que Deus quer fazer agora, neste momento, nós não sabemos para onde ir. Nós não podemos continuar sendo como crianças, levadas por qualquer ensinamento. Essas pessoas são pessoas que não entendem o momento de Deus e o que Ele está fazendo. Quando nós entendemos o que Deus quer neste instante e o que Ele quer, preparar sua igreja em mente, coração e ação, para que nós sejamos perseverantes para o grande dia que virá. Eu disse outro dia que algumas pessoas dizem assim: você, Walter, diz que nós precisamos fazer a obra de Deus. Se nós formos infrutíferos, nós não agradamos ao Pai. Mas o que você me diz? Que nós somos salvos, aceitos por Deus, não por obras, mas por fé. Isso é verdade. Ninguém consegue chegar a Deus por meio de rituais. Você é trazido por Deus e conduzido a Jesus, e você aprende com Jesus como se manter em Deus.
O primeiro estágio da vida cristã, você é levado, é conduzido, e você não precisa fazer nada, porque você não sabe o que fazer para se aproximar de Deus. Mas para ir à eternidade, não se engane, você vai ter que fazer. Você tem que merecer. Não é à toa que a Bíblia diz que você tem que perseverar. Perseverar para quê? Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós temos que produzir frutos. Por que Ele pede frutos? Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para realizarmos as obras de Deus que Ele de antemão nos preparou desde a eternidade. Nós somos chamados para fazer. Por quê? Não se iludam, meus irmãos. Se a nossa vida é infrutífera, nós estaremos desagradando a Deus. Nós temos visto os testemunhos, as declarações verdadeiras de João Marcos, no versículo 1. Nós vimos as declarações verdadeiras dos profetas, nos versículos 2 e 3, o que eles falaram de Jesus e de como deveria ser o Evangelho. E nós vimos a própria declaração de João Batista, semana passada, nos versículos 4 a 8, do que ele fala sobre Jesus e do Evangelho. E hoje, nós vamos falar sobre a declaração verdadeira de Deus acerca de Jesus, o que Deus fala de Jesus e que tipo de evangelho Ele espera de Cristo e de nós. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o lugar de onde Jesus surgiu, e está no verso 9, e é muito estranho. Uma parte do verso 9. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré. Vocês podem ler comigo em voz alta? Não importa a sua versão da Bíblia, fala. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia. Até aí. Vamos ler de novo? Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia. Que ocasião era essa? Em que João estava batizando. E então, aquele que ele disse que era maior do que ele, surge. Mas até aí ninguém sabe de onde ele vem, ou veio. Mas nós sabemos, porque Marcos escreveu. Jesus vem de uma cidade chamada Nazaré, um lugar obscuro, desprezado. Gostem alguns comentaristas ou não, era um lugar desprezado. Não era um lugar de boa fama. Era um lugar onde a vida moral elevada não era evidenciada. Na verdade, Nazaré é uma porta de entrada para uma região que você leu aí, chamada Galileia. Vocês que viajaram comigo, vocês se lembram na Galileia? Lá está o mar da Galileia, ou Tiberíades. Ali era um lugar de intenso comércio. O sal que era extraído do Mar Morto, que ficava mais ao sul, era trazido pelas caravanas e tinha que passar por ali. E o sal era uma grande fonte de renda naquela época, além de outras coisas como especiarias e tudo mais. Então na Galileia era uma região cosmopolitana. O que é isso? Como São Paulo. Pessoas de várias raças,
de várias culturas, de várias línguas, habitavam ali. E para o povo judeu, isso era um sacrilégio, porque eles nunca entenderam o que Deus quis fazer na vida deles. Deus lhes deu uma terra prometida e eles achavam: Deus nos deu essa terra para nós, é propriedade nossa. Não, é propriedade de Deus, para que através daquela terra eles mostrassem ao mundo a graça e a misericórdia do Senhor. Mas o que eles mostraram? Orgulho e egoísmo. Eles foram capturados, escravizados, tanto pelo povo assírio como pelos babilônios. Deus deu um lugar rico realmente para eles morarem, mas eles nunca evangelizaram ninguém, eles nunca falavam da graça de Deus, e as pessoas passaram a morar ali e a plantar seus maus costumes, seus maus hábitos. Deus deu uma vida a você maravilhosa. Você ama. Mesmo sendo rico ou pobre, você ama o que você tem. E você ama quem você é. Você gosta de si. Às vezes você tem alguns conflitos, você gostaria de ser uma outra pessoa, mas você volta à razão e volta a lutar a vida e percebe que a vida é assim mesmo. Você tem que aprender a viver como você é. Você vai estudar, você se aperfeiçoa, você lê, você faz amizades, você sai, você brinca, você pratica esportes. Você gosta do seu corpo. No entanto, você pode cometer o mesmo erro que eles cometeram. Deus te deu uma vida e você gosta da vida de Deus. Só que você acha que o seu corpo é maior do que a vida de Deus. E você não permite que ela influencie as várias áreas que Ele quer influenciar em você. No seu temperamento, na sua personalidade, nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. O resultado é que aqueles hábitos do passado que deveriam ser desinstalados ou arrefecidos, diminuídos, eles crescem e continuam mandando em várias áreas da sua vida, nos seus pensamentos, na sua personalidade, no seu temperamento, nas suas palavras e nas suas ações. A religião que você tinha que ter abandonado, não conseguiu abandonar. E uma vez que não abandona, então você acaba misturando práticas do passado com verdades do presente. Vocês já ouviram falar dos samaritanos? Eram odiados pelos judeus. O que era? Era uma mistura de judeu com assírios. Hoje nós estamos vendo cristãos de todo jeito. Chegamos ao ponto de dizer que precisamos de igrejas para vários tipos de pessoas. Essa é uma mentira da maior envergadura e satânica, porque só existe um evangelho, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Não existe vários. Nós estamos vivendo uma cultura perigosa que está nos destruindo.
Pouco a pouco não percebemos, mas vão destruindo não só a nossa fé, mas o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos cônjuges, filhos, patrões, empregados. Nos tiram a verdadeira e boa estrutura moral, e com o assédio da web, da internet, muitos então se tornam prisioneiros de pensamentos e ideias piores. Jesus veio para o mundo daquela época como ele vem para o mundo da nossa época. E de onde ele vem? Descobriu-se que ele havia vindo de Nazaré. Lá não presta. E é interessante que há vários comentários sobre isso na Bíblia. Veja, em João capítulo 1, versículo 46, está escrito na parte do versículo 46: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Noutra parte do Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 41, outros diziam: ele, Jesus, referindo-se a Jesus, é o Messias! Exclamação. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? Isto é, pode vir alguma coisa de um lugar todo misturado? Pode vir alguma coisa de um lugar desprezível, rejeitado? Pode. Olhe para mim. Aqui está um homem desprezível, rejeitado ao longo de 40 anos muitas vezes, mas Jesus está fluindo aqui, ó. Eu olho para vocês e não sei a sua experiência. Algumas pessoas podem dizer: você está na igreja se escondendo, quem é você? Ele vai perceber logo quem é você, quando a vida de Cristo começar a fluir. E ele vai perceber que mesmo de dentro de coisas que eram rejeitadas, pessoas que eram desprezíveis, a vida de Deus nasce, flui, cresce, se desenvolve e vem e aparece e se fundamenta. Se alguém olhasse para o apóstolo Paulo, iria ver tantas cicatrizes no seu rosto, no seu corpo, iria dizer: quem é? Como esse cara pode falar de felicidade, de alegria em Deus? Olha o estado dele. Mas se você andasse com ele um pouco, você iria perceber o quanto ele amava a Deus e o quanto Deus o amava. Quem olhasse para Jesus na cruz do Calvário iria enxergar o quê? Um monstro. Pode sair alguma coisa boa daí? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando ele morreu, o oficial romano olhou para ele e viu toda aquela situação e disse: verdadeiramente
este é o Filho de Deus. Imagine. Não é estranho? Não, não é. Entenderam isso? Porque Jesus veio de Nazaré. Os religiosos acham que a verdadeira religião nasce lá no monte. Não. A verdadeira fé nasce no pó, na humilhação. Nasce na obscuridade. Não nasce na arrogância, nem em meio às luzes. Não nasce em meio a uma ribalta. A verdadeira vida de Deus flui, como flui o Jordão, um rio com a coloração de terra, de barro. E nós temos o testemunho de Naamã. Como vou mergulhar nesse rio se nas minhas terras eu tenho rios com águas claras, cristalinas, límpidas? Mas Deus disse: vamos, Naamã. O profeta falou: mergulha aí, vai. Em segundo lugar, o nosso texto fala do batismo de Jesus no Jordão. Ainda no verso 9. Quando disse: e foi batizado por João Batista no rio Jordão. A pergunta que eu faço, e qualquer um faria, é: João não estava pregando para o arrependimento, para perdão dos pecados, para que através dessas atitudes as pessoas se encontrassem com Deus? Que pecado Jesus havia cometido para ser batizado? Como é que Jesus vai lá e decide ser batizado se ele nunca cometeu mal algum? Nós precisamos entender isso. Jesus veio para se identificar com os homens em suas necessidades. A palavra de Deus diz que nós temos nele um apoio, alguém em quem podemos confiar, que foi tentado em todas as áreas como nós, que sofreu. Ele é chamado na Bíblia de o varão de dores, o servo sofredor. E com a ajuda dele é que nós podemos suportar as diferentes situações, adversidades. Porque ele suportou e venceu, e promete compartilhar a sua força e poder com aqueles que creem nele e estão enfrentando problemas. Nós, quando vamos nos batizar, declaramos que morremos, e ao sairmos das águas, declaramos que queremos viver uma nova vida. Você deve se lembrar que Jesus é Deus, e Deus aceitou o corpo, se encarnou, para viver entre os homens, a fim de ensiná-los sobre a verdadeira religião.
porque tudo não passava de uma palhaçada, de uma manipulação. Os pastores estavam ficando milionários, e o povo cada vez mais pobre. Existe alguma diferença hoje? O batismo de Jesus era uma profecia sobre o que ele iria fazer. Ele não cometeu o pecado, mas ele disse: olha, todo ser humano tem que passar por isso, inclusive eu. Tem que experimentar a morte e a ressurreição. E foi isso que ele fez. Mais tarde ele morreu na cruz, foi colocado dentro de uma sepultura e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para a glória de Deus. Para que todos aqueles que nele creem, ao descerem as águas do batismo, manifestem publicamente: morri em Cristo e agora quero viver ressuscitado, porque ele ressuscitou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Não é assim? Vocês entenderam isso? E então, quando Jesus sai das águas, o que acontece? O céu, faltou um E, o céu se abriu sobre ele. No versículo 10, parte do versículo 10 está escrito: no momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir. Por incrível que pareça, esse evento parece que responde à oração do profeta Isaías no Velho Testamento, quando ele declarou em Isaías 64:1: como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. O verbo abrir, que nós vemos no versículo 10, significa justamente isso: rasgar, quebrar em partes, dividir em pedaços. A ideia é que por meio de Jesus Cristo, o céu rachou-se todo, se partiu. E o que isso significa? Significa que agora, por causa de Cristo, o céu não está fechado para todos os povos. Todos os povos agora podem ter acesso à presença de Deus. É isso que ele está pregando. Este era um privilégio judeu, agora é um privilégio de todas as pessoas. Qualquer um aqui que ousadamente oferecer suas orações com sinceridade a Deus, a sua oração vai passar e vai entrar na eternidade, porque os céus estão abertos. Mas esta cena me lembra do dia em que Jesus morreu. Quando ele deu o seu último suspiro na cruz do Calvário. Vocês se lembram disto? Em Marcos capítulo 15, versículos 37 e 38, está escrito ali: aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então o que aconteceu? A cortina do templo se rasgou em 2 pedaços. Como? De cima para baixo.
Isso é maravilhoso. Essa cortina tinha uma espessura de mais de 20 centímetros. Não podia entrar luz lá. Ela dividia um lugar que chamava-se Lugar Santíssimo, o lugar da habitação de Deus. Ninguém podia entrar lá, a menos o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu, Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, porque não precisamos mais. O céu já estava aberto para Ele, e para aqueles que Ele iria levar para lá. Mas faltava ainda mostrar aquele povo rebelde que Deus estava fazendo algo na terra. Então o próprio Deus, de cima para baixo, abriu o lugar da sua habitação para quem quisesse olhar de uma vez por todas. Eu não preciso praticar nenhum ritual para entrar na presença de Deus. Eu não preciso de toalha, eu não preciso de camiseta, eu não preciso de bala, eu não preciso de sal, eu não preciso de corrente, eu não preciso de nada. O céu já está aberto. O céu está aberto para quem crê. Para você, para mim, para todos nós. Deus não se esconde. E ninguém pode escondê-lo. Como ninguém deve. Ninguém tem o direito de escondê-lo. Eu estou dizendo pública e abertamente. Você hoje pode ter acesso direto ao Pai. Se você se converter, se você se entregar a Cristo verdadeiramente e aceitar o Evangelho dele, você entrará na presença de Deus e Deus o manterá lá. Mas por que é necessário estarmos entrando na presença do Pai? Assim como Deus vem, Ele quer que nós também vamos a Ele. Deus não é egoísta. Só que Deus prometeu não habitar aqui. Ele mesmo disse: vocês me constroem templos, mas nenhum deles pode conter a minha glória. Vocês me oferecem sacrifícios, mas nenhum deles realmente pode me agradar. Você já parou para pensar o que é entrar na presença da glória de Deus? Se quando nós temos um moverzinho de Deus qualquer, já quase nos despedaçamos, desmaiamos. Imagine quando vivermos lá. Você sabe o que significa? Toda lágrima será enxuta dos olhos. Não existirá mais dor, não existirá mais doenças, não existirá mais a morte, nem a separação, não existirá mais nada. Não vale a pena. Por que Deus abriu os céus? Porque a sua vinda à terra não satisfaz o coração humano. Jesus poderia ter descido e falado com Paulo, mas o que ele fez? Para afirmar a fé de Paulo, Jesus o levou até a sua presença e lá pregou o evangelho para ele. E veja que homem ele foi. Homens que são visitados por Deus oferecem um tipo de fé.
Mas homens que são atraídos por Deus e conseguem entrar na sua presença, esses homens são inabaláveis. Percebe a diferença? Eles não desistem. Eles são uma praga. Eles são um estorvo, uma pedra no sapato de muitos. Uma coisa é você dizer, eu ouvi Deus. Outra coisa é você dizer, eu tive contato com a glória de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você não esquece mais aquele momento. Poucos experimentam isso, porque a maioria não busca. Mesmo Deus dizendo, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas Walter, eu busco. A razão é que você não teme a Deus. Você não o respeita. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam, que o reverenciam, que o temem. É uma espécie de medo que leva você a ter prazer de estar com Ele. Em quarto lugar, no próprio versículo 10, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Vocês ainda estão comigo? Está cansativo? Fala a verdade. Diz então, e o Espírito de Deus, ele viu, né? O Espírito de Deus descer como o quê? Uma pomba sobre ele. O Espírito Santo não tem forma física. Ele é um Espírito. É Deus. A palavra do Senhor, as Escrituras diz que Deus é Espírito. E importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas por que diz aqui como uma pomba? A pomba é uma ave que choca seus ovinhos e só sai de cima dele quando os bebezinhos nascem. Lembra muito o Espírito Santo sobre a terra caótica. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, isto é, chocava. O verbo é chocar no hebraico. Significa que Deus estava realizando um novo começo. Deus estava esperando a vinda de Cristo, o momento exato para enviar Cristo para iniciar, para realizar um novo começo. Veja bem, a pomba também é interessante na experiência de Noé. Nos dias do dilúvio, Noé, para saber se as águas haviam baixado, ele enviou primeiro o quê? Um corvo. E o corvo não voltou. Naturalmente, ele ficou em cima de algumas carniças.
Animais morreram, pessoas morreram. Eles vão voltar para aquela arca para quê? Olha quanta comida. Olha que prazer. Que mundo maravilhoso é esse? Encarniçado. Isso se parece muito com alguns que vivem se alimentando da morte. Eles não voltam para o seu ponto de origem, porque eles se distraem com a morte, ou seja, com a carniça, com aquilo que cheira mal. Mas então Noé soltou uma pomba, e a pomba voltou com um raminho de oliveira no seu biquinho. E então Noé disse: as águas baixaram. O Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba e não de corvo, porque Jesus não é uma carniça. Ele é o ramo da oliveira, que produz a oliva, e esta produz o azeite, o óleo da unção, que dá autoridade. O Espírito Santo de Deus quer descer sobre nós em diferentes momentos da sua vida. Trazendo o quê? Novos começos. Gostemos ou não, mas Ele sempre está nos chocando, nos preparando para novos eventos. Você diz: eu não vou suportar. Mas você acaba descobrindo que com a ajuda de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Incrível. Alguns aqui já disseram: eu queria morrer. Mas você continua vivendo e servindo a Deus. Jesus veio para agir no poder do Espírito Santo, para trazer um novo começo sobre a terra, para combater o caos. Assim como combateu no início o caos, Ele vai combater o caos a partir de então contra o pecado, os erros humanos e o afastamento do homem de Deus. Ele vai mostrar às pessoas: vocês estão afastados. O Espírito Santo está falando conosco nestes últimos dias, que nós estamos nos afastando de Deus, indo atrás de pastores e de homens que se intitulam líderes, apóstolos. Apóstolo não existe mais. Se existisse, Deus não daria o conselho que nós construíssemos a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Esses homens que se dizem apóstolos, eles não sabem o que dizem, porque eles nunca estiveram cara a cara com Jesus. Primeiro fato para ser um apóstolo: estar
cara a cara com Jesus para ouvir do próprio Senhor o Evangelho. Tudo não passa de marketing. O título é mais importante do que a função. O prazer é mais importante do que o amor. Muitos líderes se deliciam pela falta de conhecimento bíblico que o povo de Deus demonstra, porque assim conseguirão enganá-los. Mas algumas pessoas dizem: mas eles falam de Jesus, até o diabo fala. E pior, o diabo, quando fala de Deus, ele não mente, ele treme. E esses, quando falam de Deus, não tremem, mentem. Eu ouvi que algumas pessoas entraram aqui nesse lugar e disseram assim: mas a gente não recebe aqui uma palavra de consolo, de vitória. Que vitória? Você quer BMW? Você quer um iate? Quer um avião? Você quer que eu ore por isso? Não. Eu queria orar pela salvação da sua alma. Porque Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A maior vitória para o Filho de Deus é esta: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Essa é a vitória. O resto não é. Agora, se Deus quiser tornar você uma pessoa rica, então você vai ouvir neste lugar como você deve proceder. Se Deus quiser manter você como uma pessoa humilde, pobre, você vai aprender como deve proceder. Você vai aprender como viver com dignidade. Então, 5. E o último. A declaração de Deus sobre Jesus, no versículo 11. Nós temos visto as etapas que aconteceram no batismo de Jesus. E o que isso significa? Agora olhe bem o que Deus diz sobre Jesus. Escute bem, leia bem, leia em voz alta. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Eita! Essa voz que foi ouvida era a palavra de Deus. Acerca de quem? Do Filho de Deus, ou seja, do Messias, do Cristo. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo aí? Incrível. Quando você vai estudar isso nos originais, você percebe. Mais uma vez, aqueles acham que não tem que merecer nada. Olha o que está, olha a ideia. Este é o meu filho, que é merecedor do meu amor.
pois Ele sempre está inclinado a fazer a minha vontade com extremo prazer. É isso que Deus está dizendo. Sabe por que eu amo? Porque Ele é merecedor do meu amor. Porque Ele sempre está inclinado a fazer a minha vontade. Algumas pessoas hoje me questionam, dizendo: Walter, Deus não age como agia antigamente. Mas a igreja também não age como agia antigamente. Quando você estuda a história dos puritanos, você vê aquela mulher, como Susana Wesley, com 12 filhos, um mamando nos seus seios, a outra no colo, e na Bíblia, na mão que sobra, lendo a porção das Escrituras, e todos os outros sentadinhos com respeito, sem entender, mas eles estão respeitando a atitude da mãe. Eles sabem que quando aquele livro é aberto, eles têm que parar e ouvir. Hoje nós não ouvimos nem aqui. Começa a reunião, é da sede, da piripaque, dá tudo. Quando você lê a história de um missionário chamado John Patton, ele tinha um quartinho que ele entrava lá para estudar. E a mulher dele chamava as crianças que brincavam ali no pátio, falava: sai daí, sai daí, sai daí. O teu pai está estudando, ele tem que ficar sozinho. Ele e Deus é a Bíblia. Você sabe disso? Sei, mamãe. Então brinca para lá. É lógico que Deus agia. Eles criam. Hoje nós vivemos como se não cremos. E precisamos mudar isso. Eu vejo a extravagância nas palavras de alguns. Sabe, Walter, Deus me entende. Ele sabe quem eu sou. Que conversa fiada. Você está querendo enganar quem? Nem o diabo se engana com essa conversa. Você acha um Deus que diz que você tem que tomar atitudes, vai entender você que o trata com desdém? Tá, vamos fazer uma coisa, vamos nos tornar bons amigos. Toda vez que você conversar comigo, eu viro as costas. E então uma hora eu digo assim: eu entendo você. Ou você diz: eu entendo. Não, vai ter choque. A palavra de Deus fala de orações interrompidas. Vamos supor um marido que vive brigando com a mulher o tempo todo, ou o homem que fica brigando com a mulher o tempo todo. Vai orar a Deus, e Deus não ouve suas orações. Ele mesmo diz: não vou ouvir. Rapazes e meninas que vivem fornicando. Sabe o que é fornicar? Quem não se fornica se estrumbica? Ou quem se fornica se estrumbica? Vivem fornicando. Sabe o que Deus diz? Não vou abençoar vocês, pelo contrário, vou me vingar. Porque vocês estão construindo a vida
sobre o lado errado. Ah, mas nós vamos casar, pode ficar tranquilo. Vocês me esperem dentro do casamento. O que eu vou fazer lá dentro? Vocês não vão escapar. Isso ele diz. Nós sempre estamos tentando remendar. Deus não aceita remendos. Deus não aplica curativos. Ele cura. Esse acontecimento está de acordo com as palavras de Isaías, quando diz em Isaías 42:1 o seguinte: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Isso tudo que está aqui revela o objetivo final do Evangelho. Quem aceita o Evangelho deve tornar-se servo de Deus. Lá está o meu servo. Por desejo próprio. Deus não pegou Jesus e falou assim: vai batizar, vai. Lá está João Batista, aqui, ó. A vida cristã, você se torna servo porque ama. Quem aceita o Evangelho, aceita ser fortalecido e capacitado por Deus, a quem eu fortaleço. Deus quer capacitar você nas diferentes situações de sua vida. Quem aceita o Evangelho deve crer no chamado divino para dar alegria ao Pai eterno enquanto viver. Está lá. Meu escolhido. Deus te escolheu, mas você não aceita. Você fica dizendo: a hora que eu sentir, eu vou melhorar. A hora que você sentir já é tarde. Eu me lembro uma vez que eu estava com dor de barriga. Eu disse: eu sinto que eu seguro. Nem vou terminar a história. Quem aceita o Evangelho, aceita ser abastecido pelo Espírito Santo. Está lá. Pus nele o meu Espírito. Ele quer ser cheio do Espírito. Ele quer, porque Ele quer Deus. Quem aceita o Evangelho se torna servo de Deus, é fortalecido por Deus, crê no chamado divino para alegrar o Senhor, aceita ser abastecido pelo Espírito Santo com a finalidade do quê? De anunciar às pessoas a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Porque as pessoas têm medo de falar de Deus. Eu já vi gente cristã chamando a filha: filha, olha, é melhor que você não vá no motel. Faça tudo o que você tiver que fazer aqui em casa. Vá lá na edícula, pega fogo lá.
Ninguém vai falar mal de você. Só a mamãe sabe. Mamãe, é só a mamãe que sabe, o diabo sabe, os demônios sabem, os céus sabem, Deus sabe, os anjos sabem da sua cretinice. Você deveria ensinar a palavra de Deus, mas você não fala das coisas de Deus porque você não tem o Evangelho. Você compra água benzida, você usa não sei o que aí, o tijolinho, a pazinha, você vai comprar todas essas bugigangas porque você não tem o Evangelho. Você tenta comprar as bênçãos de Deus por meio de campanha, de corrente, de novena, porque você não crê, pois não aprendeu ainda o Evangelho. Mas Deus diz a você: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, não endureça a sua cerviz, não levante o narizinho, não se empine. Seja humilde. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, pois no tempo certo o Senhor te exaltará. Quero terminar que todo aquele que aceita o Evangelho deve entender que o Evangelho não deve ser aceito como uma religião. Ele não é uma lista de rituais que te faz chegar a Deus, mas ele exige que você reconheça seus erros e se arrependa, e que você saia da morte para a vida. Ele quer que você se arrependa, porque Deus está gritando do céu: você está se perdendo. E Deus quer o teu coração. Entenda que o Evangelho não é mais uma história entre muitas. Como todos os caminhos levam a Deus, mentira. O Evangelho é como aquele bastão, o cajado de Moisés, que ele soltou diante do faraó e ele se transformou em uma serpente. E então os mágicos do faraó fizeram o mesmo. Mas no entanto, a serpente proveniente do cajado de Moisés engoliu as serpentes falsas dos magos do faraó. Este é o Evangelho. Existem muitos evangelhos falsos enganando pessoas, mas é o verdadeiro que subsistirá. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Não passarão. A história do Evangelho é a própria história de Jesus. É a afirmação totalitária da verdade de Deus. E Jesus é a verdade. E toda a história deste mundo um dia convergirá a Ele, pois todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Toda
língua confessará que Jesus é o Senhor. Entendamos que o Evangelho ultrapassa a razão ou a lógica humana. Não se aceita o Evangelho pela força ou por argumentos intelectuais. Ele é uma revelação de Deus ao coração do homem. Quem recebe o Evangelho, recebe o céu dentro de si. E após esta revelação, este homem ou esta mulher vivem uma intensa paixão de prazer por Deus, em qualquer situação. Esse prazer faz com que essa pessoa considere tudo que há neste mundo um lixo, algo sem valor, como ensinou Paulo, para alcançar o conhecimento de Cristo, a pureza. Entendamos que o Evangelho é a celebração da verdadeira comunhão entre Deus e o homem, por meio de Cristo Jesus. Não existe outro caminho para o Pai eterno. Jesus é o caminho. É nele e por meio dele que Deus cumpre e cumprirá todas as promessas que nos tem feito. O dia está chegando, quando a eternidade abraçará a verdadeira igreja e a conduzirá definitivamente para todo sempre ao lugar da habitação de Deus. Ai daqueles que ficarem de fora. A minha esperança é que Deus tenha usado a minha vida nestas curtas meditações, nestas 4 semanas sobre o Evangelho, mas não pretendo parar. Onde tentei mostrar a vocês o que é o Evangelho verdadeiro, que o Evangelho é o próprio Jesus, pois sem Jesus não há Evangelho, e sem Evangelho não há Jesus. Eles se fundem. O Evangelho é uma pessoa, é o próprio Cristo, e Cristo é o ungido de Deus, é o nosso Deus, o Pai eterno, que está em nós, em espírito e em verdade. Ele está neste lugar, chamando você e a mim, para estarmos próximos a Ele, dedicados a Ele. Que nós tenhamos o desejo de ouvirmos que nós somos filhos queridos, pois expressamos o desejo de fazermos a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração,